Tornou-se referência na promoção do encontro de autores, pesquisadores, professores e estudantes com o propósito de debater os mais variados temas da literatura produzida na Bahia. Nesta edição, o simpósio apresenta uma proposta de expandir as leituras e os diálogos além fronteiras, ou seja, colocar a literatura baiana em paralelo com outras literaturas universais. E, este ano, o simpósio homenageará o escritor João Baldo Ribeiro e receberá outros nomes da literatura baiana contemporânea para conversas e reflexões acerca de diversos temas, como literatura e sociedade, o mercado editorial, a importância das desleituras, os estudos literários no Brasil, os diálogos com e entre autores nacionais e internacionais, suas influências e rupturas. O evento contará também com estudantes, professores e pesquisadores, que falarão sobre suas pesquisas acadêmicas em todos os temas propostos. Em especial, conferências, comunicações, recitais, lançamentos de livros e outras atividades acontecerão durante o quarto simpósio. Certamente, o evento propõe se aproximar experiências e saberes da arte, da ciência e da educação em prol de uma vida sociocultural mais humana. E, neste momento, temos a honra de convidar a compor a nossa mesa o diretor do Departamento de Educação de Conceição do Coité, o professor mestre Dejair Ferreira da Silva. E não temos a presença do professor Dejair, aí vamos, quem vai substituir ele é a professora Lívia, a vice-diretora. Também chamamos o coordenador do Colegiado de Letras Vernáculas, professor mestre Paulo de Tarso Belanes Borges. E a coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão, professora mestre Lívia Gertrude de Mello. E o nosso convidado de honra, professor doutor e poeta Luiz Antônio de Carvalho Valverde, da Universidade Estadual de Feira de Santana. E o coordenador do quarto simpósio de literatura baiana, professor doutor e poeta Adriano Aizen. E passamos a palavra para a professora Líbia. Boa noite a todos e todas. É muita satisfação estar aqui, mais uma vez no simpósio. Gostaria de agradecer em meu nome é Líbia, já foi dito, sou coordenadora do NUP, estou de passagem como vice-diretora e assim agradeço a presença de todos os convidados, do conferencista da noite, ao professor Adriano, né, e todos da mesa, professor Valverde, professor Paulo. Bem, vou assumir a minha função, né, de substituição. O professor Dejair não pôde estar presente, né, porque ele teve que acompanhar a mãe, veio rapidamente, mas a viagem foi cansativa, ele não pôde ficar presente hoje, no primeiro dia do evento. Então, ele pediu que eu substituísse e, para isso, ele fez um pequeno texto. Né? Então, vou fazer a leitura desse texto, com as palavras dele, na verdade, para justificar a sua ausência e agradecer por estar aqui representando. Bem, o diretor pede desculpa pela sua ausência ao professor Adriano Aizen, coordenador do 4º Simpósio de Literatura Baiana, aos convidados dessa noite e a todo o público aqui presente, visto que precisou acompanhar sua mãe, como foi dito anteriormente. A direção parabeniza mais uma vez pela realização do 4º Simpósio de Literatura Baiana, desde as coordenações dos professores Luiz Valverde e Eugênia Mateus, agora sob a coordenação do professor Adriano Aizen,
ao tempo em que agradece ao apoio do corpo técnico do departamento, que envolve técnicos, analistas, terceirizados, estagiários e cargos comissionados, do grupo de monitores, ao motorista Laerte, a equipe do setor administrativo financeiro, da Secretaria da Direção, do assessor de comunicação, Isaac Lucas, e da equipe do NUB, em especial a Sara Teles. O diretor reconhece a importância do evento e agradece a todos os coordenadores pela sua manutenção do Campus 14, proporcionando discussões e posicionamentos nos modos da literatura baiana. O diretor ainda registra que esteve em outras aberturas do simpósio e deseja votos que essa edição seja tão feliz e produtiva quanto a anterior, quando esteve sentado ao lado do ilustríssimo Antônio Torres. Uma reverência com bastante luz ao saudoso João Baldo Ribeiro, homenageado, e, nas palavras do diretor, finalizando, viva o povo brasileiro presente no Simpósio de Literatura Baiana. Obrigada. E passamos a palavra para o professor Paulo. Boa noite a todos, boa noite à mesa, aqui é o professor Adriano, o professor Valmir, a professora Lívia, aos convidados, uma boa noite. Espero que vocês tenham um encontro bem produtivo e gostaria aqui de registrar rapidamente que não é fácil organizar um encontro como esse, e o Adriano aí está de parabéns porque tomou a frente da organização, né, junto com a equipe, o professor Eugênio e outros. Um evento que começou com o professor Valverde também aqui em Coité, e o interessante é que as pessoas já perguntam todo ano, vai ter um encontro, então já virou uma cultura nossa, esse encontro sobre a literatura baiana. Então, estamos num momento complicado, que teve a greve, o semestre prorrogou, as aulas já acabaram, então tudo isso foram empecilhos que atrapalharam na organização, mas eu estou percebendo que o encontro vai acontecer normalmente, vai ser tranquilo e que seja bem produtivo, na verdade. E gostaria também, para não me alongar muito aqui na abertura, de falar também da importância do estudo dessa área hoje no país e na graduação. Aí eu vou citar apenas uma passagem do professor José de Souza Martins, na verdade uma entrevista dele, uma palestra que ele faz, está disponível no YouTube. O José de Souza Martins é um sociólogo brasileiro famoso, escreveu várias obras e ele levanta uma questão interessante. Ele diz assim: se eu tivesse que voltar, ele já está aposentado, se eu tivesse que voltar hoje a ensinar sociologia, estou falando de sociologia, ele é sociólogo, ele fala, se eu tivesse que voltar a ensinar sociologia, eu faria diferente, eu ensinaria sociologia a partir das obras literárias. Ele disse que essa seria a grande novidade que ele introduziria no ensino dele, e que ele se arrepende de não ter feito muito isso. Então houve algumas resistências, por exemplo, em estudos, quando a gente citava uma obra literária, um romance, coisa desse tipo, até um preconceito. E hoje essa ideia já está sendo quebrada há algum tempo, e eventos como esse, que parecem ser pequenos, um evento pequeno, que contribui pouco, mas na verdade contribui muito para essa discussão, para o entendimento da área e também para que se continue fazendo a pesquisa, principalmente na pós-graduação que nós temos hoje no departamento. Então, volto a dizer, está de parabéns aqui o professor Adriano, os organizadores do evento, e que todos tenham um bom encontro também amanhã e que a gente possa sair daqui bem satisfeito, né? Obrigado. E agora com a palavra o professor Luiz Antônio Carlos Valverde. Ok, boa noite, é um grande prazer estar aqui vendo, presenciando essa continuidade de um trabalho que a gente começou lá em 2012, fizemos o primeiro simpósio de literatura baiana, na época foi assim bem pequenininho lá no campus 14, na UNEB, e a partir de 2013 aí a gente já cresceu mais, e sempre com essa
tônica é mais a gente vem promover um encontro de escritores, né? Além dos trabalhos teóricos, das mesas, da parte, vamos dizer assim, acadêmica, vamos dizer assim, talvez a identidade desses simpósios seja que são encontros de escritores e que vem proporcionando aqui a vocês, estudantes, e a população da região, essa oportunidade, não é, de ter esse contato e no sentido de propagar, de formar leitores, de divulgar os talentos da literatura baiana, né? Essa é a proposta. O simpósio ele surgiu vamos dizer assim, na esfera do curso de especialização em literatura baiana do Campus 14, não é isso? E é importante essa continuidade, criar essa tradição, não é isso? Afinal de contas, a literatura baiana é muito pouco estudada por nós aqui do estado da Bahia, diferentemente de outros estados que valorizam muito seus escritores, né? Pernambuco, Rio Grande do Sul, há assim, aquele envolvimento, aqueles laços assim, realmente entre o público leitor e os escritores. E é nesse sentido que o Simpósio de Literatura Baiana vem promovendo, né, esse contato com escritores. E se não fosse simpósio, talvez vocês demorassem vamos dizer assim, de ter contato. Uma outra coisa que eu queria dizer, bom, eu estou muito saudoso aqui da UNEB, do Campus 14, desse povo maravilhoso aqui do Sertão. E queria dizer umas palavrinhas. Eu estou na UFES, né, retornei depois de 15 anos de UNEB aqui em Coité, eu retornei à UFES, mas eu gostaria de parabenizar ao trabalho que vem sendo feito aqui no Campus 14, na UNEB. É interessante, comparando assim, né, de certa forma, a estrutura do nosso curso aqui é muito boa, gente, e tem tido assim, frutos maravilhosos. É bom que se diga isso, porque às vezes a gente sempre acha que o aluno fica sonhando, porque na UFES é um lugar. Não, eu queria vocês e a UNEB, de um modo geral, que eu tenho encontrado, inclusive na UFES, outros alunos lá, porque não é à toa, gente, e todo ano só Coité emplaca 4, 5 alunos no mestrado da UFES. Por que isso? E lá tem alunos também no mestrado de outras UNEBs. Por que isso? É porque a UNEB, sim, a gente fica achando às vezes que a UNEB é uma universidade menor, a UFES a UFBA e nem sempre é. Essa nossa estrutura curricular, com aqueles TCCs, gente, o curso de vernáculos da UFES até hoje vai implantar para o ano. Eu tenho lutado por isso lá, inclusive, estou no pé lá, porque eu não aceito. É uma coisa tão boa aquilo que a gente faz aqui todo ano, aquela semana de defesas, e com trabalhos maravilhosos, entendeu? Eu acho que, olha, eu vinha com vontade de dizer isso, entendeu? Que tenham esse orgulho do curso que vocês têm, entendeu? Ele realmente... Obrigado. E um quadro de professores, entendeu? Que também de muito boa formação. Então, vamos nos orgulhar. E vamos, outra coisa que eu quero agora puxar a orelha de vocês, prestigiarem a especialização em literatura baiana. Porque eu estou sabendo que ela tem tido, assim, uma baixa procura, e isso não é bom. Embora a gente não tenha um público, assim, de sala lotada, porque eu entendo que estamos numa fase do semestre, final de semestre, já viu, né? É uma fase que demandada, mas gostaria de estar falando, assim, para um público maior, porque é importante prestigiar, mas sejam mensageiros, façam um papel de mensageiro para dizer que é importante que vocês priorizem essa formação de qualidade, a pós-graduação de qualidade. Não optem por um curso, às vezes, assim, mais fácil de ser feito, que a gente faz, assim, muitas vezes em escolas pagas. Tenham a coragem e pensem no futuro de vocês, de formação de vocês, prestigiando a nossa especialização em literatura baiana, da qual eu me orgulho, como me orgulho muito aqui do tempo, e sinto uma saudade enorme do tempo que passei aqui. Tem certas horas que dá vontade de voltar. Não, isso realmente aqui o curso é muito bom, de um alto nível, e tem profissionais
iniciado a formação de qualidade aos seus alunos, viu? Levem isso adiante, que Valverde falou que o curso aqui está bombando, que é de altíssimo nível, tá bom? Parabéns e vamos ao simpósio. Só para frisar, o professor Valverde é o nosso convidado de honra por todo o trabalho que ele desenvolveu na cidade de Conceição do Coité ao longo dos anos que aqui esteve, inclusive a implantação do curso de especialização em literatura baiana, que é o único curso especificamente sobre literatura baiana que nós temos no Brasil. É importante ressaltar isso. E também, claro, pelo colóquio que ele começou a desenvolver há 4 anos atrás. Então, por isso, é o nosso convidado de honra do 4º colóquio em literatura baiana de Conceição do Coité. Estamos em pleno mar. Tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros foi com a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cuja boca preta rega o sangue das mães. E outras mulheres mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas mais. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é verdade ou se é loucura, tanto horror perante os céus. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Sejam todos bem-vindos ao nosso 4º colóquio de literatura baiana. Obrigado. Agradecemos a todos os professores que participaram da mesa. Por favor, mais uma salva de aplausos. Senhoras e senhores, daqui a 5 minutos teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica Santo Antônio.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite, não ouvi. Somos a Orquestra Coitense de Violões, fazemos parte de uma das 3 orquestras do projeto de Santo Antônio. É um grande prazer que a gente está apresentando o nosso trabalho, temos pouco tempo de existência com a orquestra, com os meninos. Vê aqui o tamanho dos meninos, né? Então assim, começamos com um repertório de Bossa Nova, com o Garoto de Ipanema e com o Wave. Agora vamos para uma outra área, vamos agora tocar um chorinho, vamos tocar Tico Tico. Então, não é muito comum, né, a gente ver uma orquestra de violões. Começamos, na verdade, com vontade de dar aula no projeto, dar aula de violões no projeto. E aí depois vimos a necessidade de formar um grupo para estar fazendo as apresentações. Foi aí que surgiu a ideia da orquestra de violões. Então, estamos com mais ou menos... na orquestra mesmo tem 32, hoje eu tive que trazer uma turma mais reduzida, mas no projeto mesmo a gente tem, em média, 75 alunos de violão. Então,
são muitos alunos que procuram. Eu vou convidar aqui agora para fazer uma música com a gente o violinista Nicolas Rodrigues. Ele é o violinista da Orquestra Santo Antônio, vai fazer uma música com a gente. O nome da música ela foi tema, na verdade, de Piratas do Caribe. Espero que vocês gostem. Agradecemos o convite, pessoal da UNEB, para participar desse evento. Estamos aqui terminando nossa participação. Vou terminar, porque assim, eu costumo dizer que nos concertos, nas apresentações da Orquestra de Violões, sempre temos que terminar com chave de ouro, né? Sempre terminar com o Luiz Gonzaga, certo? Tem que ter Luiz Gonzaga nas nossas apresentações. Vou tocar aqui um potpourri do Luiz Gonzaga. Espero que vocês gostem. E quem souber cantar as músicas, pode cantar junto com a gente para interagir, certo? Muito obrigado. Muito obrigado a todos.
conferência os nossos devidos convidados. E a nossa conferencista, ela é fotógrafa e pesquisadora, graduada em Letras Vernáculas com língua estrangeira pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia e doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é docente do Instituto Federal da Bahia, campus de Santo Amaro, onde desenvolve atividades de pesquisa e extensão, junto às comunidades da Baía de Todos os Santos e do Recôncavo, focando os seguintes temas: pesca artesanal, etnografia, oralidade, fotografia, identidade, cultura e educação. Maria das Graças Meireles Correia. E, para mediar as discussões, convidamos o professor mestre e poeta Cléber dos Santos. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Aqui. Primeiro, gostaria de dar um abraço e dizer que Valverde é o culpado, né, dessa coisa toda tá acontecendo, e agradecer esses 4 anos que eu tenho participado da parceria com Valverde e agora a parceria com Adriano Eisen continuando. Então a gente faz essa reverência, um reconhecimento, né, ao professor Valverde. É com alegria e satisfação que participo mais uma vez do Simpósio de Literatura Baiana promovido por este campus UNEB de Conceição do Coité. Estive aqui nas edições anteriores falando sobre autores baianos e sobre minha criação literária, e agora retorno para novos diálogos e reflexões sobre a nossa literatura baiana. Esta noite tenho a honra e a alegria de apresentar a nossa conferencista de abertura do 4º Simpósio de Literatura Baiana, a doutora Maria das Graças Meireles Correia, a etnofotógrafa Gal Meireles, a professora Gal, como é carinhosamente chamada pelos seus alunos e colegas do IFBA, Campus Santo Amaro. E, acima de tudo, ouviremos a profunda leitora de João Baldo Ribeiro, a coordenadora do projeto de extensão USH, que estimula em vários alunos do ensino médio a leitura de autores baianos contemporâneos. Essa apaixonada pela literatura e por suas múltiplas faces. O segredo da verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias. Essa é uma epígrafe do livro Viva o Povo Brasileiro. E assim como diz essa epígrafe do livro mais famoso, do nosso mais famoso homenageado, João Baldo Ribeiro, ouviremos agora a história das leituras de Gal Meireles. Gente, eu estou muito emocionada e muito feliz de estar aqui. Como a janta saiu antes da conferência, se eu correr, vocês não estranhem, tá? Bom, eu fiz algumas mal traçadas linhas aqui e quero começar, antes de tudo, com uma saudação, né, aos mais velhos. Eu vou pedir licença ao professor Valverde para saudá-lo em segundo momento. Antes, eu gostaria de saudar uma mais velha, uma da Iabá de Itaparica, uma grande Iabá, que é Dona Dalva Tavares. Dona Dalva Tavares é a grande guardiã do acervo João Baldo Ribeiro. Ela trabalha há 40 anos, vai se aposentar esse ano na Biblioteca Estadual Juraci Magalhães Júnior, que fica em Itaparica, e onde João Baldo Ribeiro, durante alguns anos,
achou acolhida para escrever e não ser incomodado e tem lá esse material. Então, eu gostaria de começar essa saudação, essa palestra de hoje, saudando a Dona Dalma. Bom, em segundo lugar, eu queria saudar ao mais velho, o professor Valverde, que está aqui também, e agradecer a oportunidade de estar aqui, porque se ele não tivesse vindo há 4 anos, há muitos anos já, que pelo que eu entendi, o senhor já tinha 15 anos aqui, e começasse essa história, como nós estamos começando a nossa história lá no IFBA, no Campo Santo Amaro, nós não estaríamos aqui hoje. Agora eu vou começar a ler. Se eu ficar nervosa, vocês tenham um pouco de paciência. Eu gostaria de agradecer ao meu colega, professor Cleberton, que na verdade ele não tive jeito de me livrar dele, né? Ele foi para Santo Amaro para a gente se encontrar lá, porque eu ia trabalhar. Quando eu cheguei em feira para trabalhar na UFES, ele tinha saído. Aí foi para Paulo Afonso. Aí eu fui convocada para trabalhar em Paulo Afonso. Não fui. Fui trabalhar em Santo Amaro, ele foi. Veja bem de quem é a culpa. Que perturbação, viu? E foi ele quem convidou, né? Partiu dele esse convite. O professor Adriano, que carregou o piano aqui para montar o evento, sempre o professor Cleberton levando as novas, nos recebeu muito carinhosamente, desde as trocas de e-mails para nós estarmos aqui. Quero parabenizar o NEB, essa instituição que por algum tempo também foi minha casa, que eu fui professora visitante no campus de Itaberaba, durante 2 anos e meio, que faz um evento desse, de ter um evento voltado para a literatura baiana, focalizar o estudo da literatura baiana, a valorização tanto dos velhos, né, de Castro Alves, até os mais jovens, como é o caso do professor Sandro Ornelas, que está ali, não tão jovem, mas... E gostaria de saudar também os estudantes do campus daqui de Coité e aos nossos estudantes do Projeto Oxe, do IFBA Campo Santo Amaro, que também foram acolhidos com seus respectivos trabalhos aceitos para apresentar aqui. Bom, Cleberton falou muito bem, porque já tira um pouco da responsabilidade, né? Quero prevenir a vocês que não sou uma estudiosa da obra de João Baldo Ribeiro. Eu sou, exatamente como o Cleberton disse, uma leitora de João Baldo Ribeiro. É engraçado, mas é justamente na área de letras que os meandros entre estudar um autor e ler um autor atingem contornos tão díspares. Assim, talvez, por medo de deixar de ler o autor, passei a rejeitar a ideia de estudar o autor. E estou muito conformada e feliz em ser apenas leitora de João Baldo. Confesso que nutro a vaidade de ser uma leitora privilegiada, pois confluências inexoráveis me conduziram a viver em espaços onde estão ambientadas muitas das narrativas ubaldianas. Nesse sentido, penso com as palavras de Henry James, no livro A Arte da Ficção, quando discorre sobre a oportunidade que as pessoas têm entre gostar e não gostar de narrativas ficcionais. Segundo James, o motivo que definiu o gostar do não gostar, ele é muito tênue. É simplesmente a experiência. Para ele, a motivação está no modo como as pessoas sentem a vida, pois, do mesmo jeito, sentirão a arte que for mais intimamente relacionada a elas. E é aí, senhores e senhoras, onde reside o meu privilégio. Antes de mostrar trechos das obras que podem comprovar as minhas privilegiadas percepções, gostaria de retomar não o percurso do escritor, mas o do homem João Baldo Ribeiro. E, para isto, apontarei trechos da entrevista que, em 1999, concedeu aos Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles. Foi quando ele se tornou acadêmico, e aí o Instituto Moreira Salles, que tem uma publicação muito bonita, dos Cadernos de Literatura Brasileira, prestando homenagens, né, a escritores, fez esse caderno em homenagem a João Baldo. João Baldo começa a escrever como um jornalista.
iniciou o trabalho em jornais ainda muito jovem. E, segundo ele, apesar da timidez que o tornara um péssimo repórter, escrevia muito bem, rápido e tinha condições de discorrer sobre uma variada gama de assuntos. Era capaz de fazer um jornal sozinho, afirma. Imaginem vocês a dificuldade que temos em escrever um simples texto, quiçá produzir um jornal sozinho. Não é, Lívia Eduarda? Cadê ela? Está ali, está chorando por conta do texto. Essa capacidade intelectual foi traçada à custa de muito trabalho e sonho acalentado pelo senhor Manuel Ribeiro, que o primogênito se tornasse um grande ilustre. Vejam o que o autor nos conta sobre o seu relacionamento com o pai. É bem notório esse traço da vida de João Baldo, né? Esse traço biográfico, que ele teve sempre uma relação conturbada com o pai, que o pai sempre exigiu a capacidade intelectual dele acima das forças de uma criança de 10 anos. Meu pai era um homem, ele falando, na página 28 desse citado Caderno de Literatura Brasileira. Meu pai era um homem muito autoritário, muito absorvente, muito egocêntrico, mas além de tudo era um intelectual superior. Ele de fato se empenhou demais na minha formação, só que eu diria que ele estava preocupado com minha formação humanista e não apenas literária. Sobre o seu contato com a cultura letrada e com o mundo dos livros e da leitura, ele diz: eu era garoto e meu avô materno tinha uma enorme biblioteca. Uma das minhas amarguras foi de não ter guardado aquela montanha de livros do meu avô. Era uma montanha mesmo. Eu chegava na casa dele e ficava fazendo alpinismo. Naquele monte de livros. Meu avô materno era tão obcecado por livros que chegava a roubar exemplares da biblioteca do meu pai, que ficava uma fera. Uma vez, uma amiga minha me contou, essa minha amiga de Itabuna, que quando o avô paterno dela faleceu, ela tinha 6 anos, e o avô deixou uma biblioteca gigantesca para ela. E como ela tinha 6 anos, era muito pequena, ela não teve condições, né, de cuidar da biblioteca, e a família foi, ao longo da vida, se desfazendo dessa biblioteca. Nossa, eu fiquei com tanta inveja. Mas não é aquela inveja ruim, assim, de olho de seca pimenteira, não. Aquela inveja boa, né? Nossa, a pessoa com 6 anos já tinha uma biblioteca, que máximo, não é verdade? E João Baldo foi a mesma coisa, ele não guardou quase nada, né, na biblioteca, dessa grande biblioteca do avô dele, que foi escritor também, deixou um livro sobre a ilha de Taparica, aliás, o único que tem até hoje, nunca ninguém escreveu uma história da ilha. Já sobre a sua formação literária, vejam o que o Baldo diz. Bem, eu li Homero pela primeira vez quando tinha mais ou menos 10 anos de idade na biblioteca de meu pai. Pode ter sido em espanhol, naquele tempo, já aos 10 anos. Eu já lia bem castelhano e francês à base do sopapo. O sopapo, claro, né, é do pai. Eu tomava sopapo para ler em francês fluentemente. Ele, no caso o pai, ele lia francês com uma fluência invejável. Pegava o livro em francês e ia lendo e traduzindo ao mesmo tempo, sem qualquer hesitação. Você jurava que ele estava lendo em português, pois meu pai queria que eu fosse assim. Em outra citação relembra, ele, que é pai, o Manuel Ribeiro, ele queria que eu tivesse uma carreira pública e muito dinheiro. Uma vez quis que eu pedisse ao Antônio Carlos Magalhães um emprego na Eletrobras. Eu não pedi e ele rompeu comigo por algum tempo. Nunca rompia definitivamente. Quer dizer, o sujeito que foi criado, né, nesse meio social, econômico e cultural também, da cultura letrada, do livro, do universo completamente distanciado do que ele optou mais tarde. Ao ser interpelado por uma leitora sobre sua humilde condição de origem, ele responde: minha família era dona de metade de Taparica. Meu pai foi reitor de uma universidade em Salvador. Ele recebeu uma carta de uma leitora perguntando por que ele andava tão humilde, né? Com a roupa rasgada, de sandália, se ele não tinha condição de superar essa origem humilde, já que ele era um escritor famoso na academia.
E aí ele deu essa resposta. Minha família tinha posses, e se eu ando de sandália e sem camisa, é porque sou assim. Essa é a minha maneira de ser. Costumo dizer que não tenho cara de escritor. Não tenho mesmo. Esse é o meu jeito. Bom, que assombroso. Todos nós sabemos, concordando ou não com as máximas sociológicas, que o homem é produto do meio. E o meio de onde se erigiu o homem João Baldo Ribeiro foi elemento preponderante para fazer o escritor. Não apenas a formação intelectual adquirida, digamos assim, no berço, mas a formação cultural adquirida em bares, becos e biroscas de Itaparica. A imagem mais adequada que consegui encontrar para pensar no amalgamento entre a formação do homem e a produção do escritor foi exatamente a mecânica de um motor. Hoje, acho que não tem mais motores como aqueles de antigamente que tinha... ou são os mesmos motores, esses carros modernos de hoje, a mecânica é a mesma, né? Tem um negócio que gira assim, vira brequinho, não sei, que precisa... Existe isso ainda, né? Bom, mas a imagem é essa, seja qualquer motor. A família deu-lhe as peças, mas para que funcionassem, faltava-lhes a graxa. João Baldo foi besuntado pelo óleo grosso e caudaloso dos meandros humanísticos da ilha de Itaparica. Regou-se com ele e o fez lubrificante vivo para sua obra. Assim, como leitora, penso que 3 são os pontos fundamentais para a conformação da obra de João Baldo. O primeiro ponto é a consciência narrativa, o sujeito que escreve com a plena consciência dos elementos que ele tem à mão para montar uma história, que são muitos, né? As combinações para se montar uma narrativa são infinitas. A pesquisa e, a meu ver, os 3 níveis de pesquisa são iguais e nenhuma se sobrepõe à outra. A pesquisa bibliográfica, a pesquisa histórica e a pesquisa etnográfica, que ele não encontrou na família. E a última delas, que conforma as outras, que é a opção político-ideológica que o homem, João Baldo Ribeiro, tomou e fez de toda a sua vida essa opção se sobressair na sua obra. A consciência narrativa, aperfeiçoada nas lides jornalísticas, que o tornou dos mais destacados cronistas no cenário nacional, fazendo um dos primeiros a promover mudanças nesse gênero textual, passando a escrever crônicas em primeira pessoa e a usar fatos particulares como motivadores temáticos para fugir da famigerada falta de assunto que ataca os cronistas. Entretanto, é justamente nesse gênero, considerado dos mais perecíveis, que o leitor se depara com fundamentais engendamentos narrativos. Ao falar sobre a produção das crônicas, o próprio João afirma: eu faço as malandragens com o narrador. Assim, uma das marcas é justamente a evidência dessa consciência do fazer narrativo. Como diria James, o fato do autor conseguir ser exitoso na combinação dos elementos que escolheu para tramar a ficção. Não é gratuito para o narrador baldiano. Nada é gratuito para o narrador baldiano. Ao invés, toda a trama é urdida com a marcada intenção de tornar trabalhoso e investigativo o ato de ler. Devido a essa consciência narrativa, o ato de ler a obra de João Baldo Ribeiro não pode ser simplesmente uma atitude de deleite para as horas vagas, mas sim de trabalho, de esforço. O leitor, para deleitar-se com o texto, terá antes de mais nada de adentrar no terreno minado das significações. Pisa aqui, pisa ali, e uma mina de plurissignificações explode. Bum! Tome aí, leitor, bem na sua cara, uma série de informações que precisa descobrir e palmilhar para não perder o fio da narrativa. E eu comecei a pensar sobre isso num tempo que nem existe mais ainda, né? Ou existe, em feira existe, tem umas coisas chiques em feira, nos colégios que são preparatórios para vestibular. Vocês nem eram nascidos nessa época, alguns de vocês. Enem era uma coisa impossível, né, de se pensar. E eu tinha que sustentar os meninos
né, André? A gente faz a coisa, até tricô, né, André? Para sustentar menino. E aí eu fui professora de pré-vestibular. E uma vez uma estudante, num cursinho da Liberdade, que eu dava aula, ela disse: ô professora, a senhora está querendo que a gente lê um negócio muito complicado. Lê esse escritor aí, é igual andar de salto alto no Pelourinho. Quando eu vou de salto para terça-feira, no negócio da bênção do Olodum, né? Eu acho que ainda deve ter esse negócio. O Olodum também é em baixa, mas eu acho que ainda tem. Quando eu vou terça-feira para o negócio lá do Olodum, de salto, é horrível. É assim que eu me sinto lendo. É uma metáfora maravilhosa, né? A dificuldade para ler um escritor. Vocês já andaram de salto no Pelourinho, as meninas daqui? É difícil, né? Estes altos e baixos são o que ele chama de malandragem e com a justa intenção de confundir o leitor. Nos romances, por vezes, apresentam um fato e só vai concluí-lo 4 ou 5 páginas depois. Em Viva o Povo Brasileiro, por exemplo, o leitor tem que ler até 100 páginas para compreender um fato sugerido anteriormente. E ele não faz como o Machado, né, que manda a gente voltar, diz que o leitor é displicente. Não, é paivum, você que se vire, negão, não tem conversa. Essa estratégia perpassa a quebra da expectativa, tanto no âmbito da estrutura narrativa, tempo, espaço, voz, quanto no plano da linguagem. É com a mesma desenvoltura que o narrador transita entre níveis de linguagem distintos, do coloquial e oralizado, na fala do Lemuel, para o pitoresco e rebuscado falar intelectualoide da argumentação do cobrador de impostos. É um diálogo que tem no Vivo Povo entre o Nego Leléu e um cobrador de impostos que vai fiscalizar os empreendimentos do Nego Leléu, né? E do mesmo jeito que ele constrói o texto com a fala de um negro na época, não escolarizado, ele constrói na sentença seguinte a linguagem de uma outra forma com a fala do outro personagem que está no polo oposto. Quanto à construção da ironia, o narrador o faz de modo singular. Seleciona fatos da realidade que apresentam aspectos históricos pitorescos e os reconstrói, enfatizando elementos característicos do fato selecionado. Assim, estabelece percurso de uma construção de um discurso irônico por um procedimento que se assemelha a um exercício de caricaturalização, não apenas dos personagens, mas também do fato narrado. Como exemplo disso, lembrem da cena dos cuspes de Jun, matinalmente repetida pelo personagem Amileto Ferreira, de Vivo Povo. Amileto Ferreira é um negro que não queria ser negro, né? Assim, como muita gente. Essa semana uma aluna me disse: eu queria que meu cabelo fosse liso. Eu sei que eu sou negra, mas eu não queria ser negra, eu queria ser branca. É uma vontade legítima, né? Mas a gente não é o que a gente não é. E Amileto queria porque queria ser branco. E aí, não sei se existe esse negócio antes, mas na minha família o pessoal pensava assim, que era possível afilar o nariz. Botava pregador no nariz do menino, botava farinha molhada, coisa do tipo. E uma das coisas que se fazia era molhar esses 2 dedos aqui no cuspe, em jejum, e apertar o nariz para afilar. Nojento, né? Mas isso não é nada, porque os padres batizavam as crianças com cuspe antigamente, e Amileto ficava fazendo isso o tempo todo. Ele repetia esse gesto todo dia de manhã para ver se o nariz dos filhos afilava. Quer dizer, e é extremamente irônica a forma como o narrador repete isso ao longo do romance. Porque não é só caricaturar o personagem, mas o gesto em si, de exacerbar o gesto para torná-lo ridículo, né? Claro que é intencional, nada não é intencional nesse tipo de texto. O outro ponto, a pesquisa bibliográfica, histórica e etnográfica. Paralela com a ciência narrativa, vale destacar o trabalho de pesquisa do autor, que é evidenciado pelo narrador.
Não quero apenas destacar a pesquisa bibliográfica e histórica, que evidencia um caráter máximo de erudição do autor, mas, principalmente, a consciência sobre as diversas outras formas de conhecimento. Nesses termos, tão importante quanto a intertextualidade que faz com Shakespeare, com as fontes bíblicas e com Homero, destacando a cena da Batalha do Tuiuti, um fato histórico da Guerra do Paraguai na trama de Vivo Povo Brasileiro, ou a explicação sobre o padroeiro dos advogados, que é Raimundo Penaforte, que é um santo, eu nem sabia que existia esse santo, fiquei sabendo por conta da leitura do Albatroz Azul, é a contextualidade, ou seja, a construção de um contexto que insere e destaca a pesquisa etnográfica. Informações que não constam em livros, mas se inscrevem na memória ancestral do povo brasileiro. Fatos que emergem da narrativa memorialística, como ele diz, ouvida e captada da boca de contadores e mentirosos, com os quais, apesar da oposição familiar, João muito bem conviveu e a quem se predispôs a escutar e a aprender com eles. Na cena específica da Batalha do Tuiuti, se foi importante para construí-la as releituras de Homero, também o foram as informações do memorável personagem Zé de Honorina. Vejam o que o Baldo nos diz sobre isso. Na verdade, Zé de Honorina era uma pessoa, né? Era primo de João Baldo e até a época que eu morei em Caparica, ele estava vivo. E foi o consultor de João Baldo em muitos momentos. Nesse trecho, o que ele fala? Ele, referindo-se a Zé de Honorina, não lia nada, mas era inteligentíssimo e me ajudou muito. De vez em quando eu gritava para ele do sobradinho de onde eu escrevia: Zé, como é a saudação de Oxum? Zé, qual é a comida de Oxóssi? Aliás, João Baldo é filho de Oxóssi, né? Era de Oxóssi. Quem lê pensa que sei tudo de candomblé, mas quem sabia mesmo era Zé. Ele era filho de Xangô e fez santo com 7 anos. Em um tempo em que o Google ainda existia, onde o Baldo encontraria informações sobre as tradições religiosas afro-brasileiras. Hoje está tudo mais fácil, né? Com o Google você encontra tudo. É nesse sentido que penso ser tão fundamental para a trama romanesca, assim como para as crônicas e contos, o amalgamento entre a pesquisa bibliográfica realizada junto aos livros, nos fatos históricos, na investigação linguística, com a pesquisa etnográfica. O Baldo escrevia calcado na experiência factual e, com a sensibilidade própria aos grandes gênios, consegue imprimir ao corriqueiro, ao banal, ao cotidiano, ao local, um caráter extremamente universalizante. Por exemplo, na crônica, na coletânea de crônicas, que são todas crônicas sobre Itaparica, que se chama A Arte e Ciência de Roubar Galinha, que tem uma crônica com o mesmo título. A coletânea foi publicada em 1998 pela Nova Fronteira. O mote é o engodo, a burla, a trapaça, o desejo humano de sempre se beneficiar de outrem. Então, o narrador apresenta o tema por intermédio de uma pitoresca história de um roubo de galinhas. E aí, chegamos finalmente ao terceiro ponto, a opção político-ideológica do autor. Eu gostei muito da citação do professor que falou aqui na mesa, depois da... Meu Deus, eu não gravei o nome dele. Isso, o professor Paulo, que trouxe professor José de Souza Martins, né, que é um dos poucos sociólogos no Brasil que escreve sobre o papel da imagem, da fotografia na sociologia. Porque alguns colegas usam, não só em sociologia, a literatura de João Baldo, mas usam para dar aula de biologia. Obriga os estudantes, eu tenho um amigo que é professor de biologia, que obriga os estudantes a ler a obra de João Baldo para compreender biologia. Chegamos no terceiro ponto. Aí, ainda que fosse criado no seio de uma família de intelectuais e proprietários de terras e gentes, o Baldo optou pelo lado dos vencidos. Quero aqui fazer um parêntese para uma informação que é irrelevante, realmente, mas eu acho que essa informação, e são as informações irrelevantes que ajudam a gente a montar as ideias, né?
até, não sei se ainda hoje está, porque apesar da gente encontrar tudo no Google, na minha casa o Google não funciona direito. Até 2010, o irmão caçula de João Baldo era o diretor executivo da OAS, que é, eu não sei não, mas antes diziam que eram obras arranjadas pelo sogro, né? Eu não sei se a OAS, eu não sei o que significa OAS não, mas eu sei que é uma empresa dessas aí que constrói um bocado de coisa. Às vezes também não constrói. João optou por conviver com os vencidos e, por meio dessa vivência, vincá-los na história. Vejam o que ele nos diz sobre esta opção ao comentar a criação do personagem Nego Leléu. Leléu é da mesma fonte dos cadernos de literatura brasileira. É uma entrevista muito bonita, gente, vale a pena ler e se torne agente de transformações. O primeiro movimento devendo, pois, ser a transformação interna, passar pelo visto e o rever. E foi exatamente isto, senhoras e senhores, que a literatura de João Baldo fez comigo. Eu vou ler só um trechinho aqui do romance. Obrigada, colega. Do romance Viva o Povo Brasileiro. Nessa minha edição, que é bem antiga, é de um tempo que muita gente não se lembra, que é um catálogo que não era da Avon. Nessa época já tinha Avon, né? Porque a Avon tem 50 anos já. E a biblioteca a livraria da Avon, que vende livro, que é a maior distribuidora de livro no Brasil hoje, é a Avon. Chega em qualquer lugar sem pagar frete. Se pedir, em todo lugar tem uma revendedora Avon, vocês sabem disso, né? Mas a gente não encontra João Baldo na Avon, não.